Senhor, nós rogamos que o Seu Espírito desça com poder e graça sobre nós, nos dê uma boa porção do Seu Espírito e que Ele venha silenciar as línguas pecaminosas em nossas mentes, venha silenciar o nosso coração turbulento e que o Seu Evangelho, que a Sua palavra, que a Sua promessa em Cristo se faça ouvir, ó Deus, em nossos corações, em todo o nosso ser, e que o Seu Espírito nos transforme cada vez mais na imagem de Cristo. Ajude-nos a entender, a aplicar e amar a Sua palavra cada vez mais, ó Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, é muito interessante que nós temos aqui uma torre sendo construída com o intento de alcançar os céus. Ela é um zigurate, como vocês estão vendo aqui na imagem. Era uma construção, uma espécie de pirâmide com escadas que o pessoal ia construindo e construindo e cada vez mais aumentando ela. E é muito interessante que todas as culturas de todas as épocas, eles têm, pelo menos em termos de folclore, de mito ou em termos de realidade, eles têm construções grandes ao qual os povos se orgulham. Então não há nada de errado em nenhum tipo de construção, mas não é apenas arquitetura, não é apenas concreto ou tijolo ou construções. Todas as culturas que fazem os seus grandes edifícios, elas estão mostrando, através daquela construção, um símbolo do seu poder, das suas conquistas, da sua inteligência, de todo o seu aparato cultural daquela sociedade específica. Então nós temos hoje em dia, por exemplo, a Torre Eiffel, nós temos o Empire State Building, nós temos a maior torre do mundo lá em Dubai, que é a Torre de Califa, a gente traduzir para o português. Todas essas torres, essas construções, elas simbolizam o poder econômico, cultural de cada sociedade. E não é diferente aqui em Torre de Babel. Por exemplo, o atentado de 11 de setembro, os terroristas não quiseram apenas matar pessoas. Matar pessoas foi a maior tragédia daquele atentado, mas se eles quisessem apenas matar pessoas, eles poderiam ter lançado os aviões em outros lugares, ou lançado alguma bomba em outros lugares, para apenas matar pessoas. Mas além de matar, eles queriam atacar um símbolo da cultura norte-americana, um símbolo de poder daquelas duas torres gigantes que representavam na época. Então é muito claro para todo mundo, de todas as épocas, que essas grandes construções arquitetônicas, elas simbolizam algo além delas, elas apontam para o poder e para a cultura, a força de cada sociedade. E toda cultura, ela é religiosamente orientada, por mais secular que seja. E é exatamente isso que nós temos aqui na Torre de Babel. Mas por maior que sejam as construções, por maior que a torre na cidade de Babel fosse ficar, o verso 5, Moisés constrói para nós uma grande ironia. Olha o que diz o verso 5 de Gênesis 11. Então o Senhor desceu para ver a cidade. Essa expressão descer, essa acomodação da linguagem, falando que Deus teve que descer, está mostrando que da perspectiva divina, aquilo é tão pequeno, tão minúsculo, que Deus precisa se inclinar. É claro que isso é metafórico, é simbólico, mas passa a ideia de que para os homens aquela era a maior coisa que eles já viram, criaturalmente falando. Mas para Deus isso é tão insignificante. E toda a cultura humana, por maior que seja, é tão insignificante que Deus ele precisa descer. Ele precisa descer para ver. Se a gente pode inventar uma fabulinha aqui de criança, estilo do Êxodo, é como se você estivesse lavando o seu quintal, a sua calçada, e você destruísse ali um formigueiro, e as formigas falam: você vai ver só, você destruiu minha grande construção, civilização aqui, eu vou construir outra. Ela constrói o maior formigueiro que ela já viu, e você nem consegue ver direito aquele formigueiro, você esbarra nele como se não fosse nada. É a mesma ideia, metaforicamente, analogamente falando, é que Deus precisa descer para ver a insignificância dessa torre na cidade de Babel. E nós vamos seguir o texto assim como Moisés estruturou ele com esse quiasmo. A gente tem o centro, então, que é o versículo 5. Nós vamos fazer esse movimento a partir do centro até as bordas, que é assim que nós lemos uma estrutura em quiasmo. Então, primeira coisa, versículo 4 vai mostrar a perspectiva humana, a perspectiva dos babelitas, se a gente pode dizer assim, dos descendentes aqui de Noé, sobre aquela torre. Vamos ver o versículo 4. E aí o versículo 6 a gente vai ter a perspectiva de Deus. Mas antes, veja o versículo 4. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós. Essa é a primeira grande manifestação de erro e de idolatria
do coração humano pós-queda. Eles estão fazendo as coisas para eles. Deus criou a humanidade para fazer as coisas para Deus, para que nós possamos glorificar a Deus, para que nós possamos viver para Ele, e aí nós encontramos a nossa verdadeira vida e sentido. Aqui eles estão construindo aquele grande monumento no centro daquela cidade magnífica que eles estavam construindo para eles. E esse texto explode em nossas mentes, ele grita em nossos ouvidos com a seguinte pergunta: para que nós fazemos o que nós fazemos? Ou melhor ainda, para quem você faz aquilo que você faz? Pense um pouco comigo. Para que você acorda de manhã e vai trabalhar? Não adianta você dizer da boca para fora, para glorificar a Deus, porque o catecismo diz, porque a Bíblia diz, mas na sua prática você está fazendo aquilo para você mesmo, para aquilo que você está estudando. Às vezes, para que você está vindo no culto? Às vezes você está vindo no culto que é para ser um momento santo na sua vida, o mais santo. Você está vindo e fazendo algo para você mesmo. Lembre daquela parábola de Jesus: o fariseu orava de si para si mesmo. Ou seja, na cabeça dele ele estava orando para Deus, mas ele estava tanto autocentrado, tão centrado no seu próprio ego, que a oração dele ia e voltava para ele mesmo. Ele era o seu próprio Deus, que estava dizendo: Senhor, eu não sou como esse pecador aqui do meu lado, que eu dou o dízimo, eu jejuo, eu leio a sua palavra, etc, etc. Para que nós precisamos sondar os nossos corações e nos arrependermos se nós estamos fazendo as coisas para nós? E pasmem, todos os dias essa tentação se apresenta para nós, de você fazer algo para você mesmo, em vez de fazer para a glória de Deus em Cristo. Essa é a primeira tragédia aqui dessa narrativa. Os homens disseram uns aos outros: vamos fazer uma cidade para nós. Não tem nada errado em uma cidade. A Bíblia começa num jardim e termina numa cidade, toda trabalhada com pedras preciosas em Apocalipse. O problema é esse pronome, para nós. Essa é a primeira coisa da perspectiva humana caída quando se olha para a Torre de Babel. Segunda coisa: vamos edificar uma cidade para nós, verso 4, com uma torre cujo topo toque no céu. O que é a Torre de Babel, irmãos? Era uma torre-templo. Era uma torre, e era muito comum na cultura antiga construir torres para que os deuses descessem nessa torre e descansassem, e os seus adoradores pudessem subir nessa torre e adorarem a Deus, aos deuses da época, né? E essa torre, ela se torna então esse templo, essa grande construção arquitetônica, religiosa. Ela é o templo. Tanto que Babel, no sentido da língua, no sentido primário da intenção deles, significava portão dos deuses, portal dos céus. Era o link entre os céus e a terra, era onde o homem iria se chegar à divindade. E eles estavam fazendo isso com as suas próprias mãos, que a nossa torre precisa tocar nos céus, para que a gente, pela nossa própria força, venha a entrar nos céus, a entrar no panteão, na habitação dos deuses, na habitação da própria divindade. Eles estavam fazendo isso, irmãos, com as próprias forças. Essa é a marca de toda falsa religião deste mundo. É pomposa, externamente pomposa, ela precisa de pompa para se sustentar, ela precisa de um espetáculo para angariar os corações perversos das pessoas que também querem um espetáculo, e ela é uma construção humana. Ela não tem nada a ver com a palavra de Deus, ela é o oposto da palavra de Deus. Ela é tudo o que é oposto à palavra de Deus, é a palavra dos homens contra a palavra de Deus. E é muito interessante, irmãos, muito interessante, que a expressão, uma torre que toque nos céus, Moisés ele vai usar de novo essa expressão aqui em Gênesis, lá no capítulo 28. Vocês se lembram? Jacó estava fugindo de Esaú, porque ele tinha enganado seu pai para conseguir a bênção, e ele, cansado ali, ele pega uma pedra e coloca como travesseiro e dorme nessa pedra. E essa pedra travesseiro, ela se torna como se fosse um altar ali, como se fosse um mini templo. Por quê? Ele sonha e ele vê uma escada que vai do chão e chegava, é a expressão, ao topo dos céus.
e anjos de Deus subiam e desciam nessa escada, e Deus chama, ele fala com Jacó ali. E Jacó acorda do sonho e fala: esse lugar é terrível, aqui é a casa de Deus. E ele chama aquele lugar em hebraico de Betel, Beit El, casa de Deus. Então Moisés está contrastando no próprio primeiro livro da Bíblia duas torres, dois templos, dois lugares de encontro com Deus, Babel e Betel. Uma pomposa, gloriosa, ambiciosa, que quer chegar até os céus, e outra uma pedra que nem serve para ser travesseiro. Isso nos fala muito, porque no final de João capítulo 1, tinha um dos 12 apóstolos, que não era apóstolo ainda, estava lá debaixo de uma árvore, chamado Natanael, e ele vem até o encontro com Jesus, fala: será que vem alguma coisa boa ali de Nazaré? Ele vem e Jesus fala: você é um verdadeiro israelita em quem não há dolo, porque eu te vi debaixo da videira, da figueira. E ele fala: tu és o Messias, tu és o rei de Israel. Aí Jesus fala assim: porque você ouviu que eu vi você debaixo da árvore, você creu, você vai ver coisas muito maiores, porque você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo no Filho do Homem. Ou seja, Jesus faz alusão a Gênesis 28, falando: olha, a escada, o zigurate entre os céus e a terra, agora sou eu sou o templo. E quando as pessoas olhavam para Jesus, era como se olhassem para aquela pedra de Jacó, um nada, um insignificante, um cara pobre, que não tinha aparência nem formosura. E o que nós temos depois da ressurreição de Cristo? Paulo dizendo: irmãos coríntios, não se afastem da simplicidade que há no Evangelho. Por um lado, uma pedra, Cristo, nenhuma glória externa, apenas a glória interna. E por outro lado, a glória da religião. Qual que nós queremos, irmãos? O espetáculo da cruz, horrível, nada atrativo, ou o espetáculo da torre, magnífica, que dá um entretenimento perfeito, mas que é diabólica e humanamente caída? Em terceiro lugar, ainda no versículo 4: e façamos para nós um nome, para que não sejamos mais separados da terra. Eles queriam um nome, eles queriam manifestar a sua identidade, eles queriam glória para eles mesmos. Estavam construindo a torre, aquele templo, não para os deuses, mas para eles, e para que eles pudessem ser glorificados. E aí, de novo, se você faz coisas para si, é porque você quer aparecer. Se você está em uma conversa e a pessoa precisa falar com você, e você interrompe a pessoa contando a própria história, em vez de ouvir e tentar ajudar, é o seu ego se projetando nessa conversa. A gente faz isso o tempo todo. Se você está trabalhando para chamar atenção, está nas redes sociais, postando foto, vídeo, não sei o quê, apenas para chamar atenção para si, é a própria torre de Babel dentro do seu coração, falando alto. Façamos para nós um nome. E a contrapartida disso é o próximo capítulo que a gente vai ver semana que vem. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu vou te dar um nome. Então existe uma diferença entre nós queremos construir nosso nome e Deus dar um nome para nós. E deixa eu dizer algo para vocês sobre isso. Nome aqui é a nossa identidade, nosso significado, a nossa estrutura enquanto ser humano neste mundo. E nós, lá Apocalipse fala que todos os cristãos, nós já temos um nome, mas é um nome espiritual, é o nome de Cristo e de Deus em nossa testa, em nosso coração, em nós, que ninguém conhece senão o próprio Deus e a igreja. Ou seja, quando que Deus vai te dar um nome? Um nome famoso, conhecido? Só na eternidade, quando Jesus voltar. Filipenses capítulo 2, Paulo fala assim: tenham em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, porque ele era Deus, ele era em forma de Deus, mas ele não julgou isso como algo a que ele devesse se apegar. Antes ele esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí Paulo fala: e Deus o exaltou soberanamente, dando um nome que está acima de todo nome. Foi só depois da ressurreição. Ou seja, o nome que nós temos agora para nós é cristãos, cruz, sofrimento, nada gloriosamente externo. Apenas internamente nós somos renovados dia após dia. O nosso nome está em Cristo.
e não em nós. Nossa identidade está nele e não em nós. Então nós temos essa perspectiva humana. A cidade gloriosa é um templo, nós estamos fazendo isso para invadir os céus. Talvez até para não sermos mortos por um futuro dilúvio, talvez, não crendo na palavra de Deus que ele havia feito. Qual que é a perspectiva divina? Verso 6. O Senhor disse: o povo é um só e todos têm uma só linguagem. Agora começaram a fazer isso, ou seja, a torre, e já não haverá restrição para tudo o que tentarem fazer. O que significa esse versículo? Não é que Deus está com medo da humanidade de fazer o que ela quer fazer. O chave é a palavra intenção. Não haverá restrição para a intenção deles. E qual que é a intenção deles? A gente viu na semana passada. É continuamente amar toda a imaginação dos pensamentos do homem desde a sua meninice. Ou seja, não vai haver restrição para a maldade que estava sendo construída junto com aquela cidade-torre. Ou seja, Deus está com a sua graça preocupado com a humanidade, para que se Deus não intervisse, a humanidade iria se autodestruir ali. Não haveria mais necessidade de um dilúvio. Uns iriam matar um ou outro. Haveria um tirano, como Nimrod no capítulo 10, que é aqui o senhor dessa cidade. Ele estava ali, se isso desse vazão plena, haveria apenas miséria e destruição e tudo que é ruim. É isso que nós temos aqui da perspectiva divina. Ou seja, aquilo que é bom para nossos olhos pecaminosos, para Deus é a nossa própria ruína. E Deus vem intervir isso. Segundo lugar, verso 3 é desfeito pelo verso 7. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. E os tijolos serviram de pedras, e o betume de argamassa. Eles estavam usando ali a sua principal tecnologia, que é os seus tijolos novos, o seu cimento novo ali, que era o betume. Então nós temos o verso 3, a construção humana. Os homens empreendendo todos os seus esforços, sua sabedoria, sua inteligência, para construir. Eles disseram: vamos fazer tijolos. Essa é a grande novidade da época. Irmãos, não existe nada de errado com a tecnologia em si. Deus nos criou com essa potencialidade de criação tecnológica, e Ele criou o mundo com essa elasticidade para que nós venhamos a moldá-lo com a tecnologia. O problema é como nós usamos essa tecnologia. O problema é se nós usamos para a glória de Deus ou para nós mesmos. Vamos fazer tijolos. E vejam que interessante, verso 3. Vamos, primeira pessoa do plural. Verso 7, é Deus falando, ele repete: vamos. A própria Trindade: vamos descer e confundir-lhes a linguagem, para que não entenda a língua um do outro. O que isso significa? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui quer uma profecia agora? Querendo ou não, vocês vão ter uma profecia agora. Deus, Ele vai destruir os seus sonhos, esmagar os seus planos, aniquilar os seus projetos, reduzir a pó e a nada as suas ambições. Se os seus sonhos, projetos, ambições for para você mesmo, por amor, porque senão você vai se destruir. Mas não está dando certo isso. É o próprio Deus que está barrando, porque Ele sabe que isso vai te trazer fama, vai te trazer glória, vai te trazer mais dinheiro, vai te trazer mais conforto, mas irá encaminhar a sua alma direto para o buraco da miséria, do inferno, do pecado. Deus, Ele está frustrando todo o planejar arquitetônico e cultural do povo aqui. Essa é a palavra de Deus para nós. Carreguem a sua cruz. Essa é a tecnologia que nós carregamos, uma cruz. Morte, humildade, sofrimento. Deus não é o seu capacho, o seu Papai Noel, aquele que vai fazer todos os seus desejos. Na verdade, se você está tendo todos os seus desejos realizados, isso está te afastando de Deus, é porque o próprio Deus está te dando isso como uma maldição para você. Amém. Uma maldição para você. Verso 2 é desfeito aqui
de novo pelo verso 7. Os homens deslocaram-se para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e passaram a habitar ali. Eles moveram-se para o oriente. Geograficamente não tem mais nenhuma importância espiritual, mas na narrativa de Gênesis 1 a 11 nós temos o quê? Nós temos Adão e Eva sendo expulsos do Éden, indo para o Oriente. Caim sendo exilado e banido, indo para o Oriente. O Oriente aqui simbolicamente significa se afastar de Deus. E ao se afastar de Deus e se localizarem no Sinar, que depois veio a ser o terra da Babilônia, eles quiseram se ajuntar ali. Nós temos essa força centrípeta. Eles quiseram ficar onde eles estavam ali. Qual que é o grande problema? Eles estavam desobedecendo a ordem expressa de Deus para Adão e para Noé, de se espalhar e encher o mundo. Se espalhar e encher a terra. E eles estavam talvez não crendo na palavra de Deus, que disse para Noé que ele não iria destruir o mundo. Então se eles estivessem todos juntos em um só lugar, seria mais difícil para os deuses deles destruir eles com as águas do dilúvio. Ou seja, o nosso grande problema dessa torre de Babel em nós é nós não crermos e não obedecermos a palavra de Deus. Essa é a grande origem do mal aqui da torre de Babel: idolatria e não obedecer e não confiar na palavra de Deus. O que Deus faz? Ele espalha. E é exatamente isso que acontece, por exemplo, lá em Atos capítulo 7. Jesus falou assim: ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Atos 1:8, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém até os confins do mundo. O que a igreja faz? Ela fica em Jerusalém, ela não sai, ela não vai para fazer missões, até que Estevão se levanta, começa a pregar e ele é morto. E aí essa morte de Estevão começa a angariar vários sofrimentos. O que acontece? A igreja começa a se espalhar e vai tropeçando e correndo. E à medida que eles estavam correndo, Atos 8 fala que eles iam evangelizando. Ou seja, Deus, para cumprir a sua palavra, Ele destrói uma torre e Ele traz sofrimento para a sua igreja, mas a palavra dele vai ser cumprida. Ou seja, se você está no seu conforto da sua casa, Deus vai te mobilizar a você pregar o evangelho para as pessoas. Deus vai mobilizar as igrejas locais para que elas vão e preguem o evangelho, porque essa é a ordem expressa do nosso Senhor Jesus. E o último lugar do texto, depois a gente tem 3 conclusões rápidas. Verso 1: a terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Verso 9: o Senhor confundiu a linguagem de todos e eles se espalharam. Irmãos, não existe nenhum problema, assim como não existe nenhum problema com uma cidade, com uma torre, com a tecnologia, não existe nenhum problema em ser uma só linguagem, e não existe nenhum problema em ser várias linguagens. O problema não está na linguagem humana. O problema está em o que eles iriam fazer com essa linguagem humana. Então eles começam aqui com um só idioma. Isso é natural, porque Noé falava um só idioma com a sua família, e isso acabou perpetuando até aqui Gênesis 11. Eles tinham uma só linguagem, eles conseguiam se comunicar muito bem, mas era um só linguagem, um só vocabulário para o mal. E Deus vem e dispersa, e como cada um começa a falar em um outro idioma, eles não se entendem. Deus poderia simplesmente descer e destruir aquela torre, como ele fez com a muralha de Jericó, mas eles iam apenas construir de novo anos depois. Não, ele soluciona por completo o problema, ele confunde a linguagem. E o pessoal fala: não, isso daqui é Deus amaldiçoando a torre de Babel. Eu não entendo que seja uma maldição, irmãos. Por quê? Porque eles estavam fazendo algo errado, e Deus vem e confunde a linguagem deles. Ou seja, Deus estava consertando o problema. Ou seja, termos vários idiomas não é uma maldição, não é algo ruim em si mesmo. Deus estava, através dessa multilinguagem que ele estava criando ali, estava desfazendo o mal. Isso não é necessariamente uma maldição, isso é um modo pelo qual Deus iria cumprir a sua palavra, de encher o mundo com a sua imagem depois que Cristo viesse. E isso é de alguma forma revertido e solucionado em Atos 2, a gente viu nas pregações de Atos. O Espírito desce, o povo começa a falar em outros idiomas, em outras línguas. Tanto que Lucas vai usar a linguagem lá, que havia pessoa ali de todo o planeta. É claro que é uma exageração retórica, mas faz uma alusão a Gênesis 10, as 70 nações que estavam sendo feitas ali. E cada um começa a falar um idioma, e todo mundo que estava ali
começa a entender as grandezas de Deus no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Ou seja, não é criada uma única linguagem, de novo, como antes do dilúvio, antes de Babel, mas a diversidade da linguagem ela é confirmada, mas ela agora não é um motivo de confusão, é um motivo de entendimento. Agora nós não temos uma torre pagã, idólatra, agora nós temos o próprio templo de Deus, que é a igreja, comunicando para todos o Evangelho do nosso Senhor Jesus. 3 conclusões teológicas e práticas para nós encerrarmos. Vocês já se perguntaram qual que é a intenção de Moisés ao escrever Gênesis capítulo 11? A gente precisa ter essas perguntas em mente, que não é nada fácil de nós respondermos, mas qual que é o sentido de Gênesis 11 dentro dos 5 livros de Moisés? E essa pergunta, quando respondida, ela ilumina qual que era o propósito de Moisés e como isso chegou no ouvido dos primeiros leitores, que eram os israelitas da segunda geração que saíram do Egito. A expressão edificar a cidade, a torre até os céus, ela é usada de novo por Moisés, não somente em Gênesis 28, mas abram comigo em Deuteronômio, no último livro de Moisés. Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1, os espias foram lá espiar a terra prometida, Canaã, e eles, 10 deles, menos 2, voltam com más notícias. E eles começaram a perverter Israel, fazendo com que Israel não acreditasse na palavra de Deus que queria dar a terra para eles. Vamos ler Deuteronômio 1, verso 28 ao 32. Para onde estamos subindo? Os nossos irmãos nos fizeram perder a coragem, dizendo: o povo é maior e mais alto do que nós. E olha a expressão: as suas cidades são grandes e fortificadas até o céu. E também vimos ali os anaqueus, que eram gigantes. Então eu vos disse: não vos atemorizeis e não tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, guerreará por vós, assim como fez no Egito diante dos vossos olhos, e também no deserto, onde vistes como o Senhor vosso Deus os conduziu por todo o caminho que andastes, como um homem conduz o próprio filho, até chegar neste lugar. Mas nem assim confiaste no Senhor vosso Deus. Ou seja, esses espias disseram: olha, as cidades vão até os céus. É uma exageração de linguagem, mas é a mesma exageração que o povo de Babel queria construir a sua torre até os céus. Então Deus está dizendo: olha esse relato aqui. Nem a torre de Babel foi capaz de parar Deus. Deus destruiu a torre de Babel, ele parou a construção ali. Quanto mais Canaã, que não chega nem aos pés da torre de Babel. Vejam Jericó, a cidade é imensa, os muros parece que vai até os céus. Eu derrubo elas sem vocês fazerem nada, basta vocês ficarem dando voltas ali. O que isso significa? Israel, confiem em Deus. O que a torre de Babel está falando para nós? Irmãos, confiem em Deus, que Ele vai cumprir a sua palavra. O que a torre de Babel? Ela simboliza nosso coração pecaminoso e todo o mundo pecaminoso. E se Deus está dizendo: olha, eu vou te levar para Canaã, eu vou te levar para o novo céu e nova terra, apesar desses gigantes que são os nossos pecados, nós precisamos crer que Deus é poderoso para destruir os gigantes e as torres dos nossos corações, esses templos que nós temos aqui aos ídolos. Nós precisamos crer que é da vontade de Deus pregarmos o Evangelho para todas as pessoas, e que se a pessoa, por mais incrédula que ela seja, ela não é pária para Deus, e que se Deus quer converter ela, Ele converte em um piscar de olhos. Confiem em Deus. Segundo lugar, a torre de Babel se torna, na tradição bíblica, Babilônia, obviamente, e Babilônia se torna um símbolo do mundo caído. É como se a Babilônia, que cativou Judá lá no ano 586 a.C., fosse um novo Egito e uma nova torre de Babel.
Jeremias 51 fala que se a Babilônia se edificar até os céus, Deus vai destruir e levar ela até o pó da terra. É a mesma linguagem de Gênesis 11. Isaías 52 diz o seguinte para nós a respeito da Babilônia: saiam dela, povo meu, e não toquem em nada impuro, porque eu vou tirar vocês do exílio babilônico. Em outras palavras, e Paulo cita isso em 2 Coríntios 6, dizendo: saí do meio do povo dela, povo meu, e não toquem em nada impuro. E Paulo vai dizer: olha, eu não estou falando para vocês saírem do mundo e não se relacionarem com as pessoas do mundo. Ou seja, nós precisamos sair da Torre de Babel, da Babilônia, espiritualmente falando. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade de querer fazer as coisas para nós, de querer chegar a Deus a partir das nossas obras, das nossas mãos, e de querermos um nome para nós. Essa é a mentalidade do mundo e da Torre de Babel, que é um paradigma do mundo. Saiam da Torre de Babel, espiritualmente falando. Terceiro e último lugar, abram comigo no fim da Torre de Babel, Apocalipse capítulo 18. Nós lemos como igreja hoje Apocalipse 7, onde todos nós vamos falar um só idioma nos céus, louvando a Deus e ao Cordeiro. Apocalipse 18, eu gostaria que todos vocês lessem na casa de vocês o capítulo 18 e 19 inteiro de Apocalipse. Mas a gente vai ver só os primeiros versos aqui. Apocalipse 18: depois dessas coisas, vi descer do céu um anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou em alta voz: caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônios, e lugar de todo espírito imundo, e de toda impureza e abominação. E qual que é a continuação aqui, irmãos? Aqueles que estavam dentro da Babilônia, espiritualmente falando, se lamentam, jogam pó na cabeça, se desesperam, colocam a mão na boca, dizendo: como é possível o grande império babilônico cair? Como é possível o grande império do mundo cair? Cheio de glória, todo mundo bebia do vinho da sua prostituição, todo mundo estava aos pés da Babilônia. E aí nós temos Apocalipse 19. João olha para os céus e vê o céu rasgado. Ele vê o Filho do Homem vindo em um cavalo branco, o próprio Senhor Jesus. Na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E uma espada sai da sua boca, e seus olhos são como chamas de fogo, e nada pode pará-lo. Aquela pedra, aquele a quem nós reputávamos como nada, destrói o grande Babilônia mundial com o sopro da sua boca, como um nada. E qual que é o resultado? Aqueles que estão na Babilônia, tristeza eterna. E Apocalipse 19, 18, aqueles que olham para a Babilônia, mas estão em Cristo, não estão em Babel, mas estão em Betel, eles se alegram, eles se regozijam. A Torre de Babel aponta para o fim deste mundo, para o fim da mentalidade babilônica, para o fim de tudo que nós estamos vendo aqui enquanto sistema oposto a Deus. Assim como o Senhor desceu aqui em Gênesis 11 e parou essa torre, Cristo desceu e se encarnou, e Ele começa com a sua encarnação a desfazer os poderes deste mundo. Assim como o Espírito desce lá em Atos 2, e aí agora a nova igreja, o novo templo é construído, Ele vai descer novamente e pôr um fim. E onde vai estar o seu coração? Onde você está? Em Babel, ou incomodado com uma pedra na cabeça em Betel? Em Cristo. Amém? Vamos orar.